Shabbat Shalom desde Sião. Hoje nós conversaremos sobre Davar, o segredo da Torá que está revelado. Uma das coisas mais interessantes nas Escrituras Sagradas é a sua complexidade e simplicidade ao mesmo tempo, sua largura, profundidade e altura. Em poucos textos podemos ter os mistérios do universo inteiro revelados, e em outros, os mistérios da alma. Quando lemos o livro de João em português, muitas vezes não conseguimos compreender o verdadeiro significado do que está escrito já em seu primeiro capítulo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João 1, de 1 a 5. Se apenas conseguíssemos traduzir a palavra verbo de maneira correta, então pudéssemos entender o que está realmente por detrás deste versículo tão precioso. Talvez até mesmo o povo de Israel, entendendo seu significado real, pudesse finalmente reconhecer a Yeshua como realmente quem ele é, o Mashiach. Para compreendermos melhor, eu gostaria de apontar a palavra grega, da qual foi traduzida a palavra verbo, e buscar através dela a verdadeira intenção por detrás do relato do mais hebreu entre todos os relatos da vida de Jesus. Para entendermos melhor isso, precisamos lembrar de alguns fatos inusitados. Entre eles é o fato de que João, o discípulo e autor do Evangelho de Jesus, era, sem dúvida alguma, o mais novo entre os seguidores discípulos de Jesus. Ele estava com o Mestre durante quase todos os momentos nos dias do seu ministério. João era tão próximo a Jesus que ele foi o único que registrou a oração no Getsemane, deixando-nos o grande tesouro da oração de intercessão, uma lição e declaração de amor infinito. Apesar desta oração e de todo o livro do Evangelho segundo João ser conhecido por nós através do seu manuscrito em grego, um leitor cuidadoso e conhecedor do hebraico irá perceber que muitas expressões idiomáticas achadas ali só fazem sentido em hebraico. Ou seja, João era hebreu, pensava como hebreu e, mesmo que tenha escrito em grego, seu pensamento continuou sendo o de um hebreu. É baseado nisso que busquei na palavra em grego, logos, a sua correspondente em hebraico, e somente assim poderemos entender a profundidade do seu contexto. O termo logos é a palavra grega comum que significa falar, uma mensagem ou palavras. Logos é amplamente usado no ensino filosófico grego, bem como na literatura e filosofia da sabedoria judaica. João escolheu este termo porque era familiar para os seus leitores, mas ele investiu nisso um significado próprio, que se torna evidente no prólogo. A palavra hebraica para logos é davar, e seu significado é muito semelhante ao da palavra grega, mas em alguns sentidos ainda mais ampla. Davar pode ser palavra, objeto, coisa, fatos, acontecimentos, praticamente qualquer coisa. Para se entender sua intensidade, é necessário também saber alguns outros dados sobre a raiz de Davar, que é Dalet, Bet e Resh, a qual aparece somente no Tanar, conhecido no Brasil como o Velho Testamento, 2.666 vezes, em um total de 2.171 versículos. É verdade, é um número assustador, e isso se deve à sua importância. Somente no Pentateuco esta raiz aparece nada menos que 677 vezes, em 576 versículos. O verbo diber, da raiz davar, foi utilizado pela primeira vez quando Adonai ordena Noé a sair da arca. A segunda vez foi durante a construção da Torre de Babel,
quando fala que havia somente algumas coisas, Dvarim, e logo depois o verbo é utilizado novamente quando Adonai fala a Abraão. Vailech Avraham, kasher diber elav Adonai, vailech ito Lot veAvraham, ben 5 shanim ve70 shana betzeto micharan. E foi Abraão conforme falou para ele Adonai, e foi com ele Ló, e Abraão tinha 75 anos quando saiu de Haran. Gênesis 12, 4. Apesar de ser aparentemente uma aparição tardia do verbo falar, de fato aparece em todo o período da criação outra palavra que é conhecida como Aleph Mem Resh, amar, cujo significado é também falar ou dizer, ou seja, é um sinônimo de diber ou de davar, mas não tem um significado mais amplo como diber. Na conversa entre Abraão e Adonai a respeito de Sodoma e Gomorra, esta raiz aparece magicamente 5 vezes, mostrando-nos a sua enorme importância naquele diálogo. Para entender melhor sobre o real significado do verbo de diber, fiz uma pesquisa mais a fundo em toda a Torá e descobri que a expressão "e disse diber Adonai para Moisés" aparece nada menos que 96 vezes, exatamente em 96 versículos. Todas essas aparições do verbo estão relacionadas a ordens dadas a Moisés ou ao povo de Israel por intermédio de Moisés, ou seja, as leis da Torá, os mandamentos que estão descritos no Pentateuco. De todos os textos, o mais dominante de todos é o que precede a entrega das leis no Sinai para os anciãos e líderes do povo de Israel, ou seja, aquele que introduz os mandamentos que foram determinados sobre o povo de Israel desde a antiguidade até os dias de hoje. A palavra usada ali está no plural, e sua importância é tremenda, a fim de entendermos o seu significado real. Ve'atem ti'uli mamlechet kohanim ve'goi kadosh, ele advarim asher tedaber el bnei Israel, vayavo Moshe, ויקרא לזקני העם, וישם לפניהם את כל הדברים האלה, אשר ציווהו אדוני. E vós sereis para mim um reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio, pois, Moisés e, tendo convocado os anciãos do povo, expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. Êxodo 19, 6 e 7. É exatamente a partir deste texto que o código de leis que todos nós conhecemos como leis da Torá são dados ao povo de Israel. E aqui eles são chamados de Devarim, ou seja, palavras, coisas, muitas vezes traduzidos por mandamentos. Então, aquilo que conhecemos como os 10 mandamentos é conhecido em Israel até os dias de hoje como Aseret HaDibrot, ou seja, as 10 palavras ou 10 falas. Foram exatamente esses 10 mandamentos que Adonai falou desde o Monte Sinai que estava fumegando. Estas palavras são a essência dos mandamentos, e por eles o povo de Israel viveria e morreria. Eles resumem a lei e os profetas. Agora que entendemos que as palavras no Pentateuco têm o mesmo sentido das palavras descritas no livro de João, podemos entender muitos outros segredos espirituais. Vejamos somente alguns deles. Bedvar Adonai Shamayim Nesu Uveruach Piv Kol Tzvaam. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro de sua boca. Salmos 33, 6. Aqui podemos ver que até mesmo a criação foi resultado da ação das palavras proferidas por Adonai. E é por este motivo que em todo o capítulo 1 de Gênesis vemos muitas vezes a expressão "e disse Deus". Se conseguimos entender isto,
conseguimos compreender que a palavra proferida por Adonai não é algo natural, mas sim sobrenatural. Ela produz algo tanto na esfera espiritual quanto material. Ela é capaz de mover montanhas, acalmar tempestades e até mesmo falar ao coração do homem. Conforme disse Jesus, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15, versículo 3. Todos esses textos nos levam a entender que há uma relação poderosa e inseparável entre o Criador e a sua palavra, pois o seu desejo é que esta esteja em nós, transformando-nos a cada dia, dando-nos vida, criando um universo novo em nossos corações, de tal maneira que já não nos assemelhemos mais aos filhos da rebeldia no Éden. A palavra davar, conforme usada em João e no Pentateuco, deve ser interpretada como Devar Elohim, ou seja, não qualquer coisa ou qualquer palavra, mas sim algo que é pronunciado pelo próprio Altíssimo. E como tal, é transformador, é ativa, move o universo e traz vida. E é por esse motivo que fica-nos mais claro do que nunca que aquelas 10 palavras, ou os 10 mandamentos, de fato representam muito mais do que 10 proibições ou deveres. Representam a fórmula de restauração, da redefinição de homens e mulheres que querem retornar rumo ao Éden e serem novamente aceitos no paraíso. Quando entendemos isso, entendemos qual foi a verdadeira intenção do Mestre quando estava debatendo com os fariseus, os mestres e sacerdotes. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeste. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Como podeis crer, vós, que recebeis glória uns dos outros, e não buscai a glória que vem do único Deus? Pois penseis que eu vos hei de acusar perante o Pai? Há um que vos acusa, Moisés é quem vos esperais. Pois se credes em Moisés, crereis em mim, porque de mim ele escreveu. Mas se não credes nos escritos, como crereis nas minhas palavras? João 5, 43 a 47. Ou seja, quando Moisés fala na Torá sobre as 10 palavras, e não somente sobre o profeta semelhante a ele, quando ele fala sobre todos os mandamentos, ele de fato fala sobre a palavra de Adonai. Yeshua está dizendo claramente aqui que Moisés e a Torá estão apontando e falando sobre ele o tempo todo. Ele é a palavra, o Logos, Devar Elohim Chaim, ou seja, a palavra do Deus vivo. Agora está diante deles alguém que é a própria manifestação da palavra do Eterno. E é por esse motivo que João abre o Evangelho declarando: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João 1, de 1 a 5. Ou seja, não há nada que precisamos mais em todo o universo do que nos aproximarmos e buscarmos o conhecimento profundo daquele que é a palavra manifesta de Adonai, Devar Adonai, aquele que se manifestou na carne e cumpriu exatamente como estava descrito na lei mosaica, tudo que todos jamais conseguiram cumprir, pois a Torá foi dada aos homens para mostrar onde eles caíam, onde são fracos, mas ao mesmo tempo revelar qual é o referencial, o modelo a ser seguido, ou seja, Yeshua, a palavra encarnada de Adonai. Somente ele foi capaz de nos mostrar o caminho pelo qual podemos cumprir a aliança do Sinai, não para nossa condenação, mas rumo a Sião, não pela força de nosso braço, mas pela manifestação de sua graça infinita. Não endureçais os vossos corações como em Meribá, como no dia de Massá,
no deserto. Salmos 95, 8. Hoje, Adonai nos convida a abrir os nossos corações e nos aproximarmos dele através de sua palavra manifesta. Shabbat Shalom, desde Sião, Miguel Nikolaevski, do Café Torá.